agradecer a todos que contribuíram para que nós pudéssemos estar hoje realizando esse grande evento. Essa abertura já foi uma coisa muito bonita, surpreendente, de ver esse ambiente tão inovador, de gente jovem apresentando de uma forma tão diferente os eventos que habitualmente temos feito e aprendido muito. Tem as coisas também que a gente precisa fazer, né, do limão à limonada nesses ambientes que a gente vive, nessa tristeza da Covid. Uma das coisas que floresceu foi essa relação virtual que permitiu que nós pudéssemos aprimorar esse relacionamento virtualmente e transformar os nossos ambientes em coisas cada vez mais amigáveis para que as pessoas possam participar. Eu queria muito agradecer primeiro a Janete Vaz, a Lídia e a Sandra Costa, do Grupo SEIB, por ter facilitado o acesso a Luísa Trajano para que ela pudesse estar conosco aqui hoje. Também eu queria muito agradecer a todo esse time, mais de 50 pessoas, que trabalharam incessantemente para que hoje nós pudéssemos chegar aqui com esse evento, onde mais de 120 participantes, debatedores nacionais e estrangeiros, possam estar aqui falando em 3 línguas simultaneamente. Esse time desempenhou de forma brilhante, liderado aí pelo Rodrigo Vilar. Muito obrigado a vocês que estão aí no backstage fazendo um trabalho extraordinário para que a gente pudesse estar aqui. Não posso deixar também de homenagear as famílias que perderam os seus parentes durante esse período de Covid. Eu gostaria que vocês tivessem o nosso reconhecimento de todo o Brasil, a nossa homenagem, a nossa solidariedade. Eu sei da tristeza, da dureza que tem sido para muitos a Covid, mas para aqueles que perderam os seus entes queridos, seus amigos, seus parentes, o sofrimento tem sido muito maior e nós do setor saúde temos feito o que é possível e o impossível, às vezes, para mitigar os erros cometidos durante a condução dessa pandemia, mas mais do que isso, de dar o conforto necessário às famílias. A minha homenagem, como médico, eu me sinto muito, muito honrado de pertencer a essa categoria profissional e que, junto com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, com os auxiliares de enfermagem, com os fisioterapeutas, com os psicólogos, com os nutricionistas, com os farmacêuticos, em síntese, com toda essa time que tem dado um apoio, um suporte extraordinário através do sistema público, SUS, ou através do sistema privado suplementar, a todos que têm precisado desse apoio tão necessário. Também agradecer aquelas pessoas que trabalharam e se expuseram incessantemente durante toda a pandemia, entregando comida nas nossas casas através dos deliveries, aos trabalhadores da limpeza urbana, aos trabalhadores de supermercados, de farmácias, enfim, toda essa gente, os motoristas de ônibus, de trem, de metrô, que ficaram ali se disponibilizando para que pudéssemos continuar minimamente com a vida normal. Muito obrigado a todos vocês que deram uma contribuição cidadã extraordinária. Talvez aquele garoto com aquela maletinha nas costas, numa bicicletinha levando comida na casa das pessoas, não saiba o quanto de bom ele fez para que os idosos não pudessem se mobilizar, caminhar nas ruas, contrair Covid, e muitos deles certamente teriam morrido. Vocês que fizeram esse trabalho têm uma grande parcela de responsabilidade na vida daqueles que conseguiram superar essas dificuldades. Mas nós vamos superar isso tudo. Eu tenho absoluta certeza que este ano ainda nós estaremos atingindo a imunidade coletiva e o mundo, e o Brasil muito particularmente, voltará a ser aquele país maravilhoso que sempre fomos, com gente trabalhando, com prosperidade, com riqueza, com alegria. É isso que nós queremos e é para isso que nós estamos aqui hoje, começando esse Colmeia, trabalhando do ponto de vista da inovação, conhecendo as melhores ideias, conhecendo as melhores experiências que possam ser apropriadas pelo setor saúde no sentido de melhorar o seu desempenho.
Bem, agora sim eu queria apresentar a nossa convidada super especial, essa mulher que é uma celebridade no mundo da cidadania. O nome Colmeia, eu disse a ela inicialmente, foi também muito inspirado nela, nessa abelha que trabalha. Eu diria que ela é a nossa abelha rainha, mas ela tem sido uma dessas abelhinhas trabalhadoras, reunindo milhares de mulheres Brasil afora, no movimento das mulheres do Brasil. E ela tem feito aí, eu já soube pela Margarete Dalcomo, que começaram agora um programa chamado Amadrinhamento. E eu achei muito interessante essa inovação, porque antes a gente falava de apadrinhamento, agora é amadrinhamento, porque é a mulherada se reunindo para ajudar o Brasil afora. Muito bom dia, Luísa Trajano, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. É uma honra de verdade para nós do setor saúde tê-la conosco na abertura do nosso Colmeia. Muito bom dia. Olha, bom dia, doutor José. Eu que estou muito honrada, porque agradecendo Sandra, Janete e Lídia, de ter, na hora, eu falei, lógico que eu vou estar, mas mais ainda, minha gente, de ver essa abertura. Eu acho que gratidão e devolver é uma coisa que eu sempre sou muito preocupada, porque você é do tamanho daquilo que você compartilha e que você devolve. Então, ver você devolver para a saúde, que a gente tem devolvido tanto, mas para os motoboys, para as pessoas que estão trazendo o alimento, me deixa muito emocionada e com grande aprendizado já. Então, parabéns, é uma honra estar aqui com vocês, uma colmeia. Ele falou que eu era rainha, eu falei, não, rainha não, mas eu sou uma abelhinha que trabalha bastante por esse país. Muito obrigada a vocês, essa área de saúde, e também a nossa tristeza, né? E por isso que eu acho que a vacina era a única saída, por cada dia ver tantos mortos, tantas pessoas perdendo os entes queridos, de uma forma, né, doutor, que não dá nem... A gente cuida de uma pessoa como você cuidou da sua mãe, como eu cuidei do meu pai, da minha sogra e agora da minha tia, não poder se dar essa doença, nem ficar com as pessoas, nem despedir. Então, é uma coisa muito triste e é uma epidemia, né, gente? A gente tem que entender que nós não sabemos o que é epidemia e que nós temos que obedecer à ciência, porque é muito difícil conviver com a epidemia, que eu acho que o doutor me falou agora mesmo, a gente vai ter que aprender a ir debatendo que isso vai aparecer. Muito obrigada, e é um prazer estar num evento tão moderno, com uma abertura tão moderna. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa Trajano. Luísa, para a gente começar a nossa conversa, eu tenho percebido dentro do ambiente da saúde, e essa pandemia Covid, ela revelou uma série de fragilidades nossas. Uma das grandes fragilidades que o nosso setor da saúde tem, e acho que é um grande desafio, é a questão educacional. A educação corporativa, a educação do ponto de vista de capacitação, de qualificação. É uma fragilidade que nós percebemos dentro do nosso segmento, que muitos dos nossos profissionais, especialmente nas cidades mais remotas, menores, de menor acesso, nós tivemos muita dificuldade diante de uma situação tão grave como essa, que os profissionais estivessem totalmente capacitados para o desempenho da sua atividade. Eu queria aprender um pouquinho com o Magazine Luiza. Eu sei que vocês têm milhares de funcionários Brasil afora. E você, eu tenho visto nas entrevistas que tem dado, o seu empenho de qualificar melhor os seus profissionais, tanto do ponto de vista técnico, das técnicas de venda, afinal, é a venda que interessa ao varejo, mas também do ponto de vista comportamental. Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho que tipo de desafio ou que tipo de ação o Magazine Luiza tem tomado para qualificar melhor os seus profissionais do ponto de vista técnico, do aprendizado cognitivo, de vender, e do ponto de vista comportamental, das relações com o cliente, das relações com os colegas, de trabalhar em equipe, de gerenciar problema, de tomar decisão, de gerenciar o tempo correto. Eu me lembro que o Magazine Luiza, eu compro as coisas no Magazine Luiza, viu? E eles combinam de entregar no dia certo e entregam no dia certo. É uma coisa inacreditável.
Entendeu? Então, essa gestão do tempo, que muitas empresas combinam de entregar num horário ou num dia e não entregam e não dão satisfação. Então, você deve ter um segredo de Estado aí que podia revelar para a gente o que tem feito e como tem feito para qualificar os seus profissionais, que nós da saúde pudéssemos estar nos apropriando também. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. O que eu acredito, doutor, e nós acreditamos, que educação primeiro passa pelo aumento do nível de consciência. As pessoas precisam saber quem elas são, por que elas existem, né, e o que elas podem fazer. E se sentirem, minha gente, protagonista. Porque à medida que as pessoas se sentem isso, que eu falo que é na cabeça, você tem no coração e no bolso, você consegue levar as pessoas. E é muito interessante, doutor, essa sua pergunta, porque a epidemia, ela acelerou coisas que já vinham muitas vezes. Por exemplo, o desnível social existiu sempre, mas ela foi descancarada. E era interessante que as pessoas, os headhunters, que procuram gente para trabalhar, as primeiras indagações era qual que é a sua capacidade técnica, onde você trabalhou, o que você já fez. Vinha mudando, porque você descobriu, as empresas, que você contrata uma pessoa pela capacidade técnica, mas muitas vezes a maioria manda embora pelo comportamento. Então, é isso até na sua casa, é como médico, como tudo. Então, a epidemia acelerou hoje. Você acredita que tem empresas que fazem, como a hora, fazem 10 testes de comportamento, gente, antes de saber a capacidade técnica das pessoas. O Magazine, no programa de trainee, faz 3 testes cegos. O que é isso? Primeiro, entender como que as pessoas lidam com estresse, lidam com outras pessoas, lidam com as frustrações, porque a partir do momento que ele sabe lidar com o comportamento, ele até busca os treinamentos operacionais específicos que a empresa dá. Quando ele não tem isso, doutor, muitas vezes ele faz uma e não presta atenção, não assimila. Então, o Magazine Luiza sempre procurou aumentar o nível de consciência, e é o que eu tenho feito. E aí entra os treinamentos operacionais. Na epidemia, eu fiquei também, como todo mundo, durante 2 dias muito assustada, coisa que, não, muito paralisada. Assustada eu sempre fico, medo eu tenho, mas paralisada é difícil me paralisar. E aí eu comecei também a entender aonde que eu poderia ser útil, o que eu poderia fazer. E uma das coisas, primeiro que eu aprendi é o seguinte: a gente não sabe nada. Cada dia, e nós vamos ter que aprender com a epidemia. Isso é nível de... Então, quando eu estou em vários eventos, né, com economistas, políticos, começavam, depois da epidemia, isso vai acontecer, o desemprego, eu falava, ó, anota o que você está falando, porque se isso for verdade, você vai virar cartomante, porque ninguém sabe nada, a gente tem que aprender todos os dias. E o que eu mais admirei na área médica brasileira que eu tenho acompanhado é que entenderam que não sabia, foram buscar, porque a epidemia era uma coisa muito séria, e se dedicaram, e hoje você percebe que nesse momento eles lidam muito melhor com a doença do que lidava quando ela apareceu. Foi muita dedicação e de muito estudo, que aí eu acho que aumentou o nível de consciência. O que é aumentar o nível de consciência? Eu não sei, eu vou ter que aprender. Então, aí eu vou aprender porque eu não sei. O nível de consciência é não saber. Então, quando eu digo na cabeça, é quando as pessoas assumem o que elas são, o que elas precisam resolver. No coração, é a verdade, né? Quando a gente não tem um propósito, os outros falam, Luísa, como é que você trabalha tanto, podia ter netos, filhos, você já teve uma vida tão... Deus me livre eu levantar e não ter um propósito de vida, como você que está aí no FIS agora. Que maravilha ver uma abertura de evento. Isso aí te deixa feliz, mais até... O dinheiro é bom, mas isso nessa idade nossa, né, doutor? Te sustenta. E no bolso é quando a gente... Ontem a empresa fez sexta-feira, uma grande distribuição de lucro, que apesar da epidemia a gente trabalhou tanto e teve lucro, teve vendas a mais, fruto de um trabalho de grupo, gente, de um trabalho de equipe, rumando para a mesma direção, buscando as mesmas coisas. Então, o que eu acho que a inovação também, que é o termo, ela não pode vir de um departamento, porque a inovação, que é o digital hoje, que é a tecnologia, e relacionamento, que é o atendimento, é a única 2 coisas que vão prevalecer, que vão ficar muito forte
nesse que eles chamam novo normal, que eu não gosto, mas é na medicina, no varejo, e é nas pessoas. Elas têm que estar inovando para entrar no digital e relacionamento. Você vê como que as pessoas hoje cobram muito mais do que ela cobrava 2 anos atrás, se você não tiver uma posição a favor do Brasil, a favor da igualdade. As empresas eles estão cobrando nas redes sociais que trouxeram isso. É impressionante. Eu, há 23 anos, agora, hoje cedo nós já cantamos, toda segunda-feira o Magazine Luiza canta o hino nacional, e tem os resultados, tem uma porção de coisa, há muitos anos. E eu sou uma brasileira assim, apaixonada pelo meu país. Não me pergunte por quê, sempre fui. Meus filhos conheceram o Brasil primeiro, minha filha foi fazer um estudo da comida brasileira desde novinha, e eu nunca esperei, doutor, o que eu estou escutando agora. Eu sempre abri minhas redes, você falou de atendimento, mas atendimento é igual regime, viu, gente? Você tem que estar atento. Então, eu abro também para aqueles clientes que não receberam o produto no dia, como você falou. Isso há muitos anos. Eu abro meu Instagram, meu Twitter, meu LinkedIn, e as pessoas mandam mesmo, Luiza, eu não fui bem atendido, você me defende, mas aí eu tenho uma equipe que resolve, porque eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir, como eu também escuto isso. Que bom que em uma hora chegou meu produto, mas a gente atendimento não é assim. Eu nunca esperava, doutor, na minha história, eu nunca pensei que eu ia poder ver o que eu estou vendo nas minhas reclamações. Eu não fui bem atendido, mas eu quero continuar comprando de vocês, porque vocês não demitiram, vocês admitiram, vocês criaram parceiro Magalu, você tem ajudado o Brasil, eu nunca esperava. Então, quem está mudando é o consumidor final, que aí muda o financeiro, muda os investidores, muda tudo, né? Então, eu nunca esperava, porque como o Brasil teve muito tempo de escravidão, quase 400 anos, uma abolição péssima, a gente desenvolveu 2 papéis, ou colonizado ou sou colonizador. E o colonizado se fica acomodado. Esses dias, um grande jornal financeiro internacional me entrevistou. Luiza, por que essa desigualdade social não foi vista no Brasil, precisou de uma epidemia? Aí eu expliquei, porque a gente teve tanto tempo que a gente acomodou. Eu sou colonizador, eu sou colônia. E a epidemia agora trouxe esse senso de que o Brasil é meu, o país é meu, para muita gente que está formando opinião. Então, isso, nessa fresta de tristeza, foi uma coisa que eu estou saindo muito mais... que eu nunca pensei que eu fosse escutar isso na minha vida enquanto eu fosse viva. Eu acho que essa epidemia me trouxe essa fala, nossa, você lutou tanto, mas aí, ó, agora o povo está sentindo isso. Eu lutei tanto com muita gente, viu, gente? Eu nunca estou sozinha. É isso, doutor. Luiza, você foi tão bem que até os sinos da igreja estão batendo aqui perto de mim. Não sei se você está conseguindo ouvir. Você é muito interessante, doutor. Então, muito Luiza, você sabe que um dos grandes problemas nossos do Brasil é o acesso. É o acesso, é a garantia de acesso. E em qualquer coisa. É o acesso à educação, é o acesso à saúde, é o acesso ao transporte, é o acesso à habitação digna. Enfim, é um país muito ainda desigual, muito assimétrico. E o acesso à informação e à boa comunicação é um dos pilares das nossas dificuldades também. Você estava falando do Magazine Luiza e eu estava aqui reafirmando que eu tenho sido cliente do Magazine Luiza e que eu sempre espero do meu fornecedor que ele cumpra 3 coisas. Que ele saiba gerenciar o tempo, que ele saiba gerenciar problemas, se o caminhão quebrou, ele tem que dar uma solução, e saiba resolver o problema. E aí, gerenciar tempo, gerenciar problema e tomar decisão são características do bom gestor. Se o caminhão do Magazine Luiza quebrou, alguém tem que pegar um telefone e ligar para mim e tentar repactuar comigo o horário, dia de entrega, gerenciando de um novo tempo. Nós vivemos agora, Luiza, uma situação que me chama a atenção. Milhares de pessoas, já idosas, tomaram vacina da Coronavac e inúmeras, mais de 600 municípios no Brasil, não possuem a segunda dose da vacina para a data prevista. A gestão do tempo foi equivocada.
não se guardou as reservas da segunda. Sabia-se que a pessoa teria que tomar em 3 ou 4 semanas uma segunda dose da vacina. Óbvio que se fosse no Magazine Luiza, eu imagino que você guardaria no seu estoque, a não ser que você tivesse certeza que o produtor daquele insumo iria te repor no estoque no tempo devido para poder fazer a vacina no caso. E não foi feito assim, utilizou-se as doses de reserva para ampliar o número de vacinados e agora, esta semana, está faltando a segunda dose da vacina Coronavac. Não está faltando da AstraZeneca, está faltando da Coronavac. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: nós fizemos, talvez, um grande erro na saúde brasileira, não ter sido feita uma coordenação central dessa gestão, da governança e da gestão da questão dos imunizantes, da questão vacinal. Deixou-se para os municípios e os estados a operacionalização e a governança, a decisão política de quem fazer, quem priorizar, o que foi um equívoco, no meu entendimento. Com isto, errou-se. O Ministério recomendou que pudesse ser utilizadas as doses vacinais que estavam guardadas para aplicar em todos e não reservou doses suficientes para a segunda dose vacinal, que no caso da Coronavac é fundamental. Eu te pergunto, na sua empresa, no Magazine Luiza, qual é o aprendizado que você, como empresária exitosa, brilhante, pode nos dizer, pode nos dar como um exemplo de como se organiza, por um exemplo, a área de estoque do seu setor? Como é que você coordena isso? Você acha que o setor saúde deveria ter uma centralização de coordenação? Se você tem uma central de coordenação, ou se cada loja tem autonomia de fazer do jeito que quer, como é que funciona no Magazine Luiza essa coordenação da distribuição de produtos e, portanto, dessa área tão sensível da empresa, que é o controle da gestão do tempo, da gestão do problema e da tomada de decisão? Bom, primeiro eu gostei muito das suas 3 palavras, até anotei. Doutor, eu queria falar um pouco da gestão, porque eu estou no Unidos pela Vacina. Então, na nossa empresa, lógico que você, de repente, programa e tem um problema, você tem que redirecionar. Vendeu mais do que você esperava, o computador soltou uma remessa que vendeu e não deram baixa, e que você gostei muito, tem que pegar o problema, decidir e ver o que vai fazer. Na saúde é um pouco diferente. Então, assim, primeiro eu quero retomar agora o trabalho da Unidos para a Vacina, que eu acho que eu posso explicar o que eu penso dentro do problema que está acontecendo e não dentro da empresa. Então, em janeiro, eu falei, puxa, com um grupo de 80 mil pessoas, como é que a gente não ajuda a vacina? Porque, pelo que eu entendo, e pelo que nós estamos entendendo, a vacina é a única alternativa para diminuir a morte e também para não vou nem discutir fecha, não fecha, devia, não devia. A gente sabe que mutirão, sem máscara, o vírus é contagioso, tá certo? Você que é médico, a gente sabe muito bem disso. O vírus é contagioso pela respiração. Então, não pode ter aglomeração, não pode usar sem máscara. Isso pega, assim, muito rápido, isso a gente já sabe. Então, assim, eu não vou nem discutir se era a favor ou contra. O que a gente colocou? O SUS, gente. Vou falar agora do sistema de descentralização do SUS. Para você ter velocidade e qualidade, você tem que descentralizar. Mas o que é a norma? O Ministério da Saúde, e nós desde o começo falamos, não vamos comprar vacina, quem tem que comprar vacina até tem 60%, 70%, é o governo federal. Isso é claro. Mas é claro, doutor, até quem financiou os consórcios, o Bill Gates, quem financiou, não ia pegar seu dinheiro e dar para que ricos pudessem comprar vacina. Então, tem que ter 60%, 70% de vacina, que você sabe que uma epidemia precisa ter isso vacinado, para o país estar sossegado, para poder. Então, existe 5 laboratórios vendendo, e precisava estar sobrando vacina. Existem 5 laboratórios vendendo vacina para 40 milhões de pessoas por dia no mundo que quer ser vacinada.
Eu também não sou contra quem não quer ser vacinado, eu respeito. Então, a gente primeiro começou assim, uma empresa, quando ela é... Então, assim, que eu sou a favor do município vacinar, eu sou a favor do município, porque não dá para você... Eu estou agora visitando 20 municípios, pequenininhos, médio e grande. Cada um, doutor, é uma realidade. Tem uns que deixaram a vacina, deixaram. Agora, quem determinou se era a primeira ou a segunda dose, e teve uns que obedeceram ou não, primeiro foi dizer, olha, guardem para a segunda dose. Aí começou a falar, os prefeitos estão segurando, não estão dando, porque estava aguardando. Eu tive pessoalmente na ponta, por isso que eu estou te falando. Eu estou falando o que é pessoalmente. Então, seguraram. Um prefeito, quando ele chega a vacina, ele quer vacinar na hora, porque cada vacina é um voto hoje, independente da boa vontade dele. O povo faz fila na coisa. Então, assim, no Magazine Luiza, a gente centraliza algumas coisas e descentraliza para ter velocidade. Se você centraliza tudo, você não tem velocidade. Se você descentraliza as premissas, você vira uma bagunça. Então, eu acho assim, que as premissas precisam ser centralizadas. Vai vacinar a primeira dose, vai vacinar a segunda, a compra chegou. Por exemplo, se São Paulo comprou vacina, ela teve que ficar com 17% e dar o resto para lá. O Plano Nacional de Imunização é muito bem feito. É muito bem feito. Agora, o que a gente fez em janeiro, que eu acho que é agora? Também que a gente faz na gestão. Eu estou muito legal você estar ligando. Se a nossa empresa teve uma grande falha, a gente analisa ela, mas passa para a solução, como você falou. Não adianta eu ficar dando diagnóstico, remoendo e buscando culpado daquele momento. Isso não vai fazer com que a empresa melhore. Então, em janeiro, eu usei muito, e junto com outros empresários, mas estou falando no começo, junto com as Mulheres do Brasil, esse princípio de gestão. Não vamos fazer diagnóstico, não vamos quem errou, e vamos fazer daqui para frente. Então, a gente traçou 2 pilares principais. Um, que são os empresários e empresárias que estão acostumados com o governo para tentar, eu não sei se... junto com o governo... Então, voltou, está normal. Para tentar comprar vacina. Então, assim, porque dinheiro tinha, 20 mil, o governo pediu antes. Então, nós não fizemos, acabou o diagnóstico, nós temos que agora ir para a solução. Então, nós estamos com ele, que está ajudando desde o primeiro dia que começou em fevereiro o movimento. E são empresários e donos de empresas que estão acostumados a estar com a China, com a Índia, são mulheres que estão acostumadas a estar com a diplomacia, como a tia, com a EOC, procurando vacinas que sobrou no mundo todo. Então, nós temos esse grupo. Na outra ponta, doutor, que você citou, que a doutora Margarete falou, nós fizemos em 30 dias, junto com a Lonotiva, uma pesquisa com 5.670 municípios. Só um não respondeu. Foi fenômeno. O que nossa área de Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil bolou 13 perguntas, como você falou, nisso aqui, ó, ele podia responder no celular, ou podia receber o que eles precisavam para vacinar mais rápido. Mas em 30 dias nós recebemos todas as nossas respostas. Foi um fenômeno. Nunca aconteceu isso. Faltou uma cidade só, 99,99. Aí o que nós fizemos? Então, nessa ponta nós temos... Eu fui para a ponta, porque eu sou varejista, eu gosto de sentir a ponta. Então, eu fui 15, 20 municípios, grande, médio, pequeno, perto da minha fazenda em Minas, para mim entender o que estava passando. E muitos outros também foram. Aí, doutor, nessas 2 pontas, nós temos uma área que chama conexões, que é muito importante você entender isso, conexões. Aí você tem os padrinhos e madrinhas, viu? Não é só madrinhas, não. Como você falou, nós temos madrinhas e padrinhos, que entram em contato com essa área e assumem o município, e aí você fica muito interessante do que precisa. É o computador que não bate com a central, é geladeiras que não tem termômetro, é locais de vacinação que precisa melhorar, e o que nós estamos fazendo até 30 de maio é fazendo isso com os municípios, é dando o que eles precisam, porque não adianta dar só o dinheiro. Nós estamos apadrinhando padrinhos e madrinhas desses municípios que até fim de maio, que julho a gente acredita que nós vamos ter mais vacina, para que possa, porque quando tem, é fila, gente, que as pessoas ficam no sol, ficam na chuva, que no local de vacinar. Então, nós estamos arrumando, além de deixar um legado para as cidades, de deixar até gerador, porque quando
cidades menores, quando cai a força, aonde está a vacina não funciona. Então, assim, nós estamos lá sabendo, e não é só dando dinheiro. O Grupo Mulheres do Brasil Unidos não pega dinheiro. Ele faz a conexão, tem um sistema digital, aí fala, bom, a FIS vai. Estou só citando um exemplo. A FIS vai apadrinhar esses municípios, como a Natura pegou uma região, a Droga Raia pegou outro pegou, mas tem gente que pega um município só seu, eu nasci em tal lugar, eu quero apadrinhar esse município. E nós temos uma área de suporte para ajudar como é que faz isso, temos área de comunicação, temos uma área de saúde, que estão vendo todas essas variantes que têm caído, e tudo, doutor, a sociedade civil fazendo sem nenhum interesse comercial, e é impressionante a união da sociedade civil. Eu estou assim, eu sempre achei que a grande transformação, e aprendi histórias, que a grande transformação vem da sociedade civil. Então, nós não compramos, nós não comercializamos, mas nós estamos, e também não fazemos mais diagnóstico. Eu não quero saber quem errou, quem acertou. É daqui para frente. E assim age a empresa. Você citou 3 palavras que eu até notei: tempo, problema e decisão. Se eu errei no tempo passado, eu tenho só que aprender que eu não posso errar de novo. E tenho que tomar uma decisão. Agora, ficar trazendo toda hora quem foi que errou, o que fez, o que não vai ver, não vai deixar eu tomar decisão. Vai deixar eu ficar no diagnóstico. Então, é isso que nós estamos fazendo, que faz uma empresa, que tem gestão, e é isso que nós estamos fazendo no Movimento Unidos pela Vacina. Pegando 2 pilares, dando suporte para isso, porque tem que ter a vacina e tem que saber. Então, é isso, doutor. Muito bom, Luísa. Vamos mudar um pouquinho agora esse rumo da prosa, porque eu acho que nós temos no Brasil, e eu estou sempre pegando aí o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza agora também criou uma plataforma chamada Magalu, eu até estava falando anteriormente, eu gostei demais desse nome Magalu, acho que ficou uma coisa assim modernosa, né? Assim, é mais fácil das pessoas falarem, até que o nome Magazine Luiza não é simples para todo mundo. E aí, dentro dessa coisa de não ser simples para todo mundo, eu queria te perguntar o seguinte: foi muito desafiador para o Magazine Luiza fazer o acesso digital às populações de categorias socioeconômicas C, D e E, que elas iriam... Eu me lembro que no início do século XXI, agora nos anos 2000, vocês criaram as lojas virtuais, onde tinham... Os vendedores eram treinados para que as pessoas pudessem ali, e não tinha produto para pegar lá, comprar e levar para casa. Ele olhava, via, ele fazia o pedido, tudo. Agora está ampliando isso. O nosso mobile é o que é o responsável pelas compras da maioria das coisas que acontecem. Na Covid, a gente tem visto assim, a implantação da telemedicina, a implantação de várias coisas digitais, mas muitas das resistências que eu percebo é ainda dizendo que as pessoas mais simples terão dificuldade de acessar a essas plataformas digitais. Você teve alguma dificuldade? Deve ter tido, mas dificuldade não superável em relação ao acesso das pessoas mais simples a esses modelos digitais no comércio varejista? Olha, doutor, antes da epidemia, a gente tem 5 milhões de varejistas, 5 mil milhões de varejistas, só 55 mil tinham acesso. Agora, a epidemia acelerou isso muito bem. A gente não pode menosprezar a capacidade do brasileiro de se reinventar. É uma coisa impressionante. O que a gente tem dificuldade, inclusive educacional, é que o Brasil tem um nível de pobreza grande e os lugares não têm acesso ao Wi-Fi, não têm acesso à tecnologia. E esse é um desafio do Magazine Luiza. Nossa missão é dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos, mas não na capacidade deles de pegar isso. Lógico que eles sabem mexer com o WhatsApp, com o Facebook e com o telefone. Ainda falta, mas também eles não têm acesso. Então, o Magazine Luiza cria coisas simples no seu. Você pode ver que a nossa plataforma é simples, a gente não fica sofisticando, porque a gente quer num toque fazer isso. Então, assim, o problema não é ensinar as pessoas a medir, porque o filho ensina, os jovens, os meninos hoje, eu tenho um neto de 2 anos que já nasce com essa era tecnológica. E eu queria só dizer para vocês, gente,
que o digital, ele não é uma tecnologia, ele não é um software, ele não é um hardware, ele não é um aplicativo, ele é uma cultura. Ele é uma cultura porque da onde que ele nasceu? Das startups. Não é muito plano que é feito. Então, por exemplo, esse fórum, você está testando fazer ele digital, se você erra, você muda rápido, se você acerta, você não fica planejando e fazendo de forma mais simples possível nas palavras. E simples não é simplismo, isso é uma cultura. E o Magazine Luiza sempre teve essa cultura de ser aberto para o novo, de estar sempre na frente no novo. E isso ajudou muito a gente digitalizar a nossa equipe. Olha para você ver, em 2012, quando ninguém, doutor, acreditava no digital, nós levamos aqui para os nossos vendedores que tinham 30, 40 anos e não tinha nem grau de instrução, 40 anos, e não mandamos embora. E eles hoje dão um show. Então, o problema todo é a cultura digital. Ela é uma cultura. Agora, nem todos, você vê que nós vamos, eu estou na Unicef, num conselho deles, nós vamos 2, 3 anos de lição educacional, porque a maioria dos lugares, ontem a gente viu professoras chegando de barco para poder levar o desenho, a lição de casa escrita. Isso acontece no Brasil, chegam de barco, mas muito. Então, nós temos que agora fazer valer a nossa área de ciências e tecnologia. Ciências e tecnologia, quantos médicos nós perdemos para outros países brasileiros que estão em laboratório? Como você me disse no começo, nós vamos ter muitos casos e nós vamos ter que prevenir isso através da ciência e da tecnologia, dando acesso a todos. Então, eu não acho que o problema do Magazine foi as pessoas não saberem lidar, porque cada vez a gente faz mais simples para aprender a lidar. Foi não ter acesso, na maioria dos brasileiros, digital, e que não é culpa de ninguém, gente. A sociedade civil tem que ajudar, como está fazendo em tantos movimentos, como vocês estão fazendo com esse Fórum de Inovação e Saúde para o mundo inteiro. A gente tem que se sentir responsável para mudar o nosso país. Luísa, nós estamos caminhando já para o final do nosso encontro, mas eu queria, antes de encerrar, te dizer o seguinte: francamente, eu fico muito emocionado de conversar com uma pessoa como você, que é uma mulher rica, bem-sucedida, bilionária, com empresa na bolsa, poderia estar perfeitamente fazendo compras em Paris ou vivendo, não sei o que, deve fazer isso também, mas, na realidade, você dedica uma boa parte do seu tempo, da sua vida, da sua alma, a encontrar soluções para o país que garantam o acesso de todos a tudo e que transforme todos em cidadãos minimamente dignos para exercer o seu papel no mundo que vivemos. E aí, eu te pediria, para encerrar o nosso encontro, que sugestão você daria para os jovens empreendedores do Brasil? Porque a gente tem visto assim uma fuga de cérebros muito grande, uma certa desesperança do jovem com o nosso país, essa confusão política toda, essa coisa extremada da extrema-direita, dos fake news, das extremas esquerdas, essa confusão que não leva a nada a não ser a uma desesperança, uma angústia, uma tensão. E a gente precisa motivar o jovem empreendedor, esse das startups, esses meninos que são inteligentes, que querem crescer, que querem transformar o país. Que sugestão você daria a esses jovens para o encerramento do nosso encontro tão saboroso de hoje, com essa mulher espetacular que é a Luísa Trajano? Bom, jovens, o que eu tenho a dizer para vocês, que todo mundo fala isso, que fala, mas você poderia estar fazendo outras coisas. O que me ajuda a levantar todo dia com ânimo, me sentindo mais nova, é um propósito. O dinheiro é muito bom, mas o propósito é que faz. Eu tenho muitos amigos que venderam as empresas e estão tomando remédio, estão com dinheiro. E quando eles descobrem um caminho de propósito. Então, primeiro, por menor que seja a sua empresa, você tem que ter um propósito maior. Segundo, acredite no Brasil. O Magazine comprou 17 empresas entre pequenas e médias de startups atualmente nesse último ano e pouquinho. Então, assim, empresas de jovens que começou com 100 mil reais, com 50 mil, com 30 mil. O Brasil, ele tem uma capacidade de
de ser digital. O que é ser digital? É uma cultura. Nós somos adaptáveis, nós temos clima bom, nós temos consumo. O que precisa, jovens, é que vocês assumam o país, é que vocês ajudem. Como o doutor falou, as pessoas estão querendo união, eles não perceberam, por isso que Unidos pela Vacina, onde não se fala mal do governo, não se fala mal do outro e busca a solução, teve uma adesão muito grande. Então, assim, vamos ser a favor do Brasil, vamos ser a favor do que é bom para o Brasil, vamos parar de botar fake news, de esparramar fake news, porque parece que é verdade muita coisa, quando a gente vai ver não é. Nesse momento, o mundo não é o Brasil, passa por um negócio muito sério, gente. Fechou Paris, fechou a Disney, fechou tudo. Não é nós que estamos falando. Os países mais ricos ainda estão bancando, mas está difícil. Então, vai exigir de nós uma união muito grande. Primeiro, para combater o único inimigo que a gente tem, que é esse vírus. Segundo, para nos armar dos próximos vírus através dos nossos grandes médicos, cientistas que tem. E também nos unir para recompor 16, 17 milhões de desemprego, um emprego da dignidade, é um emprego que faz a saúde. E peço para vocês, estudem o SUS, vocês vão ver que é o melhor sistema de saúde do mundo para um país em desenvolvimento. E nós temos que fazer que ele tenha governança e digitalização, é o que precisa só. É como o doutor falou, digitalizar o SUS até para prever. Você estava falando antes, doutor, você sabe que tem uma cidade dessas pequenininhas que nós fomos, que a prefeita criou um gripário. Então, todo mundo, você estava me falando da febre, que todo mundo que tem uma febre ou uma tosse vai para esse lugar de cara. E ela conseguiu diminuir, você estava falando em testes, para você ver como tem coisas... Ela criou um gripário, onde você tem uma tossinha, ou você sentiu uma falta de ar, você vai lá imediatamente. É aquilo que você falou do teste. Lembra que o Magazine está fazendo também. É uma cidade de Itaú de Minas, uma cidade pequenininha, que fez isso, um gripário. E ela não tem, ela está digitalizando no dia, ela não tem... Então, assim, Denise, ela chama. Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa boa nesse país. Olha para vocês verem. Eu nunca tinha visto esse nome, na hora que você... Gripário. Então, se você tem uma tosse, aí você falou assim, vamos criar no Magazine Luiza, eu vou dar esse nome agora, gripário. Tem uma tosse, tem isso, faz teste imediatamente. Você que deu a ideia. E ela criou esse gripário. Então, assim, acredite, meus jovens, nós estamos próprios, a gente tem um consumo ainda. Nós vamos construir 20 milhões de casas em 10 anos, não dando, mas oferecendo para as pessoas poder comprar, para poder ter um nível de igualdade social. 20 milhões de casas, imagina o que a gente vai vender de geladeira, televisão, computador, e tudo, tinta, cimento. É um país que precisa de gente, mas precisa da ciência, precisa da tecnologia e precisa fazer com que um pilar da desigualdade social, que é saúde, educação, habitação, e eu chamo de emprego. É os 4 pilares mais importantes que tem. Um está pronto, que é a saúde. É só fazer ele funcionar. Claro. Ele não precisa ser mudado. Então, muito obrigado, parabéns por esse fórum. Eu fiquei muito orgulhosa e grata de poder abrir esse fórum com uma pessoa tão inteligente, uma pessoa também tão empreendedor, porque, no fundo, você é um grande empreendedor. Só me fez pergunta de empreendedorismo. Eu adoro encontrar médico que é empreendedor. Muito obrigada. Tem um evento maravilhoso a todos vocês que estão aí no Brasil e fora do Brasil. Acredite no teu país, acredite no Brasil e vamos juntos, gente, vacinar e recompor esse momento tão difícil. Só juntos nós podemos vencer. Um contra o outro, nós não vamos vencer. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, Luísa Trajano. Foi um prazer e uma honra tê-la conosco e que consigamos aí atingir as metas de imunidade coletiva o mais rápido possível através da vacina. E até lá, mantenhamos todos o uso da máscara, do distanciamento social, da lavagem de mãos, coisas simples que ajudam muito a atingirmos o estado de felicidade que queremos. Muito obrigado a todas e a todos, milhares de pessoas que nos viram. Um beijo, Luísa. Foi ótimo falar com você. Obrigada. Bom evento.